No vídeo de hoje, vamos falar sobre os homens de Deus, sacerdotes e levitas. O templo era um organismo enorme e complicado, e para sua manutenção e realização dos serviços religiosos, era necessário um número de pessoal considerável, que pode ser avaliado em 20.000 homens no tempo de Jesus. Quando foi o surgimento do sacerdócio? O sacerdócio nasceu no tempo de Moisés e adquiriu uma importância enorme no tempo dos reis, quando o templo se tornou uma instituição nacional. Qual a importância do templo para os judeus? O templo era indispensável para apresentar as ofertas a Deus, e era guardião do culto. Os judeus não podiam passar sem ele, e seu papel tinha engrandecido ainda mais após o regresso dos judeus do exílio babilônico, pois a religião moldava Israel, suas instituições e sua razão de ser. Como funcionava a hierarquia do sacerdócio? Havia uma hierarquia no sacerdócio do templo. Na organização de Moisés, uma das tribos, a tribo de Levi, tinha sido separada para o serviço religioso. Tratava-se, portanto, de sacerdotes e levitas. Arão, irmão de Moisés, e a sua parentela, foram separados para as tarefas sacerdotais superiores. Mais tarde, Sadoc, um dos descendentes de Arão, foi confirmado nesta função pelo rei Davi. No tempo de Jesus, a separação entre os sacerdotes e os levitas era radical. Só os sacerdotes que fossem descendentes de Sadoc asseguravam o serviço sagrado. Os levitas eram apenas os seus servidores. Entretanto, nem toda a descendência de Arão servia no templo. Muitos sadoquitas não passavam de pobres camponeses e ignorantes. Os poderosos funcionários do templo não distribuíam para eles o produto dos dízimos e o dinheiro das ofertas. O sinédrio é que escolhia entre os sadoquitas os sacerdotes, e só designavam para o sacerdócio as pessoas de bem e os ricos, escolhidos praticamente num pequeno número de famílias, sempre as mesmas. Assim o sacerdócio veio a se constituir uma casta fechada, pois era preciso estar aparentado para fazer parte de uma ilustre linhagem. Por esse motivo, o sacerdócio era muitas vezes detestado pelas pessoas humildes e pelo baixo clero. Os sacerdotes beneficiavam-se de privilégios de toda espécie. As suas esposas e a sua descendência tinham os mesmos privilégios. Mas a lei previa penas especiais para os sacerdotes que cometiam certos delitos e impurezas legais. As suas esposas e filhas, se tivessem má conduta, eram duramente punidas. O clero dividia-se em 24 classes, divisão que datava do tempo do rei Davi. Cada classe trabalhava durante uma semana. No dia fixo, todos aqueles que estavam escalados para o serviço subiam a Jerusalém, vindos de todos os recantos de Israel onde moravam o resto do tempo. Passavam a primeira noite, que era sempre a de um sábado, no pátio do templo. Depois, reuniam-se para tirarem a sorte os 13 ofícios, para saber quem imolaria, quem prepararia, quem limparia, quem queimaria os perfumes, quem tocaria as trombetas, quem abençoaria o povo, entre outros ofícios. Nas 24 classes, havia classes mais distinguidas que outras. No Evangelho do Apóstolo Lucas, capítulo 1, menciona Zacarias, futuro pai de João Batista, designado por sorteio para oferecer incenso, e encontrando-se de repente em frente de um anjo, enquanto realizava o ofício no altar dos perfumes. Pertencia à 8ª classe, a de Ábia, uma das mais estimadas. No tempo dos reis, haviam levitas especializados, que ficavam sempre ao serviço do templo, como músicos, como policiais, ou como os 3 porteiros de que fala a Bíblia. Mas não há provas que ainda fosse assim no tempo de Jesus. Os levitas, além de músicos, policiais e porteiros,
Também assumiam as funções de assistentes dos sacerdotes nos sacrifícios, encarregados de desmanchar os animais e de esfolar as peles. Padeiros a quem incumbia o cuidado de fazerem os pães da proposição. Vigilantes dos armazéns e guardas dos vasos sagrados. Os levitas eram, em suma, funcionários que desempenhavam funções administrativas, escrivães e os oficiais de diligência do sinédrio. A situação dos levitas era muito lucrativa. Era assegurado aos levitas absorverem metade dos dízimos, além de estarem dispensados de todos os impostos. Os levitas eram ordenados desde os 25 anos e se retiravam da função aos 50 anos. Quando se retiravam do serviço, já tinham fortuna feita, diziam as más línguas. Mas a classe social dos levitas era nitidamente inferior à dos sacerdotes. Se eram também homens de Deus, doados a Deus. Em suma, os substitutos dos primogênitos de todas as famílias de Israel deviam, segundo a lei, oferecer ao serviço de Deus, porém eram muito desdenhados. Era proibido aos levitas, sob pena de morte, entrar no santuário ou tocar o altar. Prova de que não eram tão dignos esses descendentes da tribo de Levi. O Talmud assegura mesmo que os sacerdotes encarregados da vigilância dos átrios, e especialmente os chefes ou prefeitos do templo, tais como existiam no tempo de Jesus, tratavam os levitas com desprezo.